ao som. Acho que é Roxette, né? É, né? Ah, tô boa de memória. Vamos lá, gente, que hoje é dia dos namorados. Aumenta o som aí na sua casa. Canta comigo! Tudo errado na minha vida, você cantora, né? Você nada. Melhor não. Melhor não. Bom dia pra você! Sexta-feira, 12 de junho de 2026. Hoje é o grande dia, o dia dos namorados. Esse dia que eu te falei desde a semana passada. Tô te falando, tô te avisando. Se organizou? Organizou nada. E aí? Já preparou o que vai ser hoje à noite? Ou durante o dia? Vai tirar um tempinho, eu sei que a gente tá na correria, eu sei que é metade do mês, eu sei que de repente a grana tá curta, mas existem várias formas de demonstrar o amor que você tem para aquela pessoa que convive do seu lado. Namorado, marido. Demonstre o amor. Porque depois que morre, gente, não adianta. Entendeu? Levar lá a flor no túmulo, não quero. Entrega a flor em vida. Ou declare em vida. Ah, eu tô sem grana. Fala, liga, manda mensagem. Fala, não manda mensagem não. Não liga não, fala pessoalmente. Para com isso. Para com isso. Não tem um tempo? Fala com todo mundo e não tem tempo para falar com a pessoa mais importante da sua vida? Tem um tempo sim. Então vai lá e declare todo o seu amor. Eu já falei pro meu marido hoje que amo ele de paixão. Já dei feliz dia dos namorados, porque ele não lembrou, tá? Ele não lembrou, mas ele não lembrou porque a semana dele foi bem corrida, foi bem puxada. E tá tudo certo. Você, se ele não lembrar, lembra você, entendeu? Tudo tranquilo. O importante é isso. O importante é você construir esse relacionamento. O relacionamento, ele não é construído só no dia dos namorados. O dia dos namorados é uma consequência. Todos os dias, o relacionamento tem que ser construído. Então, declare hoje para o amor da sua vida. Dia dos Namorados, 12 de junho de 2026. Olha que coisa mais linda. Ó. O ano passado, está aqui as flores que eu ganhei do ano passado, tá? Aqui, ó. Olha que flores lindas do Dia dos Namorados do ano passado. Lindas flores, né? Também achei tão lindo. Não, mas ele declarou de outro jeito. Tô brincando. Vamos lá. Bora lá, gente, que hoje eu tenho convidado aqui no Muito Mais. Ele esteve aqui lançando o livro, falando da experiência de ser pai solo e tal. E aí na conversa vai, conversa vem, não sei o que lá. Ele é cirurgião e muitas dúvidas de cirurgia plástica. Já conversei com ele antes e eu tenho certeza que você também tem várias dúvidas. Por quê? Porque você falou comigo, me encontrou no shopping. Eu não tenho teu nome anotado, mas você sabe que falou comigo no shopping. Você me encontrou na Avenida Brasil e também me perguntou. Eu disse, ok, farei essas perguntas para ele. Ontem, inclusive, teve uma telespectadora que nós estávamos comentando e ela lembrou do doutor que a gente estava falando de cirurgia. Disse, ele vai estar lá amanhã. Perguntei sobre para mim? Pergunto. Hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas. Serei a sua porta-voz com ele, o doutor André Mota, médico cirurgião plástico. Bom dia, bem-vindo de novo. Bom dia, tudo bem, pessoal? Como é que tá, filhota? Tá bem, graças a Deus. Dia dos namorados, empolgado? Vamos comemorar, né? É? Tem uma namorada aí. Reservou o restaurante, porque hoje é dia de fila também, né? Não, nesse friozinho. Caseirinho o programa. Aí, mais romântico ainda, como você estava falando antes, é o gesto, né? É o gesto. Então, hoje eu vou pra cozinha. Vou preparar uma janta. Tu vai vir cozinhar aqui? Eu não sabia nem que tu era cozinheiro. A gente pode vir cozinhar aqui também. Quais são as suas habilidades gastronômicas? Hoje eu vou fazer um peixe, não vou revelar qual, mas com um salteado de legumes aí, um molhinho de maracujá. Ela tá no voo, então ela não sabe. Ela não sabe. O cardápio é surpresa. Muito bem. Tu vai vir reproduzir esse peixe depois. Tá bom, bora. Gente, esse homem é multifuncional. Coisa mais chique, Hoje em dia, né? Tem que ser. Tem que ser, né? Tem que Hoje ser, em dia, tem que ser. Bom, o doutor André é cirurgião plástico. E aí a gente tem visto
muitas situações na cirurgia plástica. E antes, conversando com ele fora do ar, perguntei, doutor, essas cirurgias longas, né? Quanto tempo uma cirurgia pode durar? O que que a medicina, o que que a literatura diz? Porque, ao mesmo tempo que a gente vê a tecnologia avançando, o corpo humano continua sendo o mesmo corpo humano, né, doutor André? O organismo é o mesmo. Qual é a sua linha de trabalho? O que que o senhor pensa sobre essas cirurgias tão longas que hoje em dia ficou tão comum, principalmente nos grandes centros? O que eu vejo, né? A exposição aos anestésicos, por mais seguros que eles sejam hoje em dia, ela ainda assim debilita um pouco do metabolismo do corpo humano, né? Então, quanto maior a exposição, um pouco mais de risco. Ah, doutor, o risco é grande? Não, o risco não é grande. Mas ele começa a ser vigente, né? Ele começa a aparecer um pouco O mais. risco não é grande, mas existe. Exatamente. Então, você expor a paciente de maneira desnecessária, ele começa a ser visto com maus olhos hoje em dia dentro da cirurgia. Quando é que vocês classificam o senhor, né, essa exposição desnecessária? A partir de que momento? Qual é o ponto? A literatura mostra que seguro, assim, muito bem estudado, explorado, é até 6 horas. Só que a gente começa a ver que isso daí entrou numa prática de passar 8, 9, 11 horas. 11 horas a gente está falando de um corpo que o metabolismo está com uma frequência respiratória mais baixa, uma frequência de circulação sanguínea mais baixa, o decúbito, né? Você estar deitado ali, a compressão de algumas áreas por muito tempo, e isso vai trazendo lesões, né? Pode trazer lesões pulmonares, pode trazer lesões cutâneas. Então, o preconizado é geralmente em torno de 6 horas. Só que, né, vai ter o profissional que demora mais, é mais lento, tem profissionais que interrompem o ato cirúrgico em partes, seccionam, então ele sai, vai trocar de luva, vai se lavar, vai num banheiro, isso tudo vai enrolando a cirurgia, vai fazendo com que a cirurgia se torne mais longa, e óbvio, a paciente está lá, exposta à temperatura, a medicamentos e tudo mais. Então, agora, o CFM vem batendo um pouco mais em cima da prática ser dentro das 6 horas de cirurgia. Tá, mas aí eu acho que você já deve ter recebido no seu consultório aquela mulher, aquela paciente que diz o seguinte, eu quero aproveitar a anestesia e fazer tudo. Quero já aproveitar e fazer tudo, que é uma anestesia só e vai. Tem isso? Tem, mas aí a gente tem que olhar ética, discernimento, competência, para você ter isso bem pré-estabelecido dentro do tempo. Eu trago como exemplo minha própria mãe. Minha própria mãe, por mais que o nosso carro-chefe da clínica seja cirurgia combinada, minha mãe foi cirurgias individuais. Por quê? Ela era uma paciente de 130 quilos, uma cirurgia complexa, onde uma cirurgia de lipoabdominoplastia dela demorou 5 horas. Qual outra cirurgia eu agregaria que demoraria 1 hora? Uma bléfaro, ela fez. Então, ela fez bléfaro e fez a parte abdominal. Resolvido. Mas daria para fazer a mama? Não, a mama dela demoraria pelo menos pelo grau de extensão e tudo mais, 2 horas e meia. Mas é 1 hora só a mais das 6 horas. Não vale o risco. Nenhuma das nossas pacientes passou de 6 horas, desde o início da minha carreira. Mas por quê? Porque ali eu trato todas as pacientes como se fossem minha mãe. Eu não quero para minha mãe, eu não quero para nenhuma outra. Isso que você falou, eu acho que é sensacional. Você tratar esse paciente, essa paciente, como alguém da sua família. Peraí, eu faria isso na minha mãe? Eu faria isso na minha irmã? Essa humanização talvez tenha sido o que me trouxe o destaque muito cedo, né? Eu sempre tive isso. Eu sou aquele cara, eu tenho uma passagem engraçada durante a faculdade, que eu tenho uma repulsa um pouco do jaleco. O jaleco representa a atividade do médico, né? E dentro da minha faculdade, os alunos usavam o jaleco para ir no bar da faculdade para mostrar que eles eram estudantes de medicina. Sim. E eu vim de uma origem extremamente humilde, então eu odeio isso. Se você me vê na rua, no mercado, na padaria, o último jeito que eu vou estar é todo pomposo, todo vestido, e eu levo isso para dentro do consultório. No consultório eu beijo, eu abraço, eu chamo de meu amor, minha querida, senta aqui,
A última coisa que você vai ver é eu usar palavras rebuscadas, falar difícil, ficar falando de técnica. Eu não gosto disso, porque eu vejo que ali é um momento de intimidade, é um momento que você tem que se sentir segura, você tem que se sentir acolhida. É uma relação de confiança, É uma né? relação de confiança. Porque quando a paciente está anestesiada, gente, você pode pensar que quando a paciente você está anestesiado, você está totalmente entregue, Vulnerável, né? vulnerável ao cirurgião. E ali é você e Deus, né? Ou Deus e você. É. Na verdade, é ele usando nossas mãos, né? Ele usando as mãos de vocês. E realmente é essa situação. Então, ainda que a paciente te peça, você explica para ela, olha, vamos trabalhar na segurança? Exatamente. Vai ter N pacientes já passaram por isso, né? Pelos relatos, a gente consegue ver em mídias sociais. E aí a gente secciona, fala, olha, melhor a gente fazer primeiro sua mama. O que mais te incomoda? Ah, é minha mama. Então, primeiro a gente vai fazer sua mama, depois a gente vem para o abdômen. Ah, doutor, mas por favor, eu não queria, tenho medo. Exatamente. A gente está preservando por você mesmo. Então, primeiro mama, depois abdômen, ou primeiro abdômen, depois mama. O que eu gosto, né? De sempre começar pelo que mais vai gerar o impacto naquela pessoa. Porque isso gera o cuidado. Então, a mama me incomoda demais. Então, vamos operar essa mama. Depois de operar essa mama, você parece que resgata a paciente. Ela volta a operar o abdômen muito melhor. E quanto tempo pode ser feita uma cirurgia depois da outra? Ah, fez a mama e agora eu quero o abdômen. De 3 a 6 meses. Eu brinco assim, você, Deus me livre e guarde, mas precisa passar por cirurgias de emergência, não existe nada que vá te impedir. Sim. Se precisar passar uma, no outro dia por outra, no outro dia por outra, vai existir. Isso é possível, mas não é o mundo ideal. O mundo ideal é que você deixe seu metabolismo se desintoxicar das medicações, que você deixe seu metabolismo repousar, que você deixe seu metabolismo cicatrizar o que você já operou. Então, de 3 a 6 meses, você já pode ir para a segunda etapa. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta bem leiga. O anestésico, ele fica no organismo por quanto tempo pós-cirurgia? Depende... Sei lá se é essa a pergunta, mas entendeu o que eu quis dizer, né? Entendi. Depende de cada medicamento, né? A gente tem Propofol, tem um monte de medicamentos. É bom. Não julgo Michael Jackson. Que vão ser metabolizados, né? Então, a gente tem o tempo de meia-vida, que chama. Por que a gente toma antibiótico de tanto em tanto tempo? Porque o tempo de meia-vida daquele antibiótico, meia-vida é o tempo que ele está ativo dentro do nosso organismo, estudado, está ali dentro daquela faixa de hora. Então, tem medicamentos que é de 8 em 8, tem medicamentos que é de 12 em 12. Então, o metabolismo de cada droga tem um certo tempo. Mas a média aí dos medicamentos é pelo menos 24 horas, ele já não ter mais ter sido todo degradado dentro do metabolismo. Então, esse período de 3 meses, 4, 5 meses é para todo o metabolismo isso, se reorganizar. Se reorganizar. Foi isso que te levou para Dubai? Esse pensamento, essa visão? O que nos levou para Dubai foi a gente conseguir entregar esse tempo cirúrgico, né, de uma cirurgia onde lá é muito consumida, que é o mummy makeover, né, que é abdominoplastia, mastopexia e lipo, em um tempo razoável, em um tempo reduzido. E como é que você consegue isso? Técnica e time, né, um conjunto de técnicas orquestradas e um time muito bem orquestrado que consegue entregar isso nesse período. Então, porque elas são bem vaidosas, né? São bem vaidosas. Lá, o mais legal de lá, que eu vi assim, de experiência diferente do Brasil, primeiro é que elas são extremamente quietas, contidas dentro da estética, né, do consultório. Elas não saem igual brasileira, já quer mostrar. Tem brasileira que, se precisasse, ela já ia pelada para consulta. Né? Já quer mostrar, já da recepção ela já está pelada. Lá... Ai, não. gente, o brasileiro é diferenciado. Né? E tem uma particularidade, além delas irem com o marido e tudo mais, né? Nenhuma vai sozinha, assim, né? Pelo menos todas que eu já atendi, não. E tem umas que, para avaliar, elas não querem ficar desnudas na sua frente. Então, ela entra com a nurse, né? Com a enfermeira fotografa ela e traz a foto dela para você, junto com ela, para você explicar o porquê e o que você vai fazer nela. Tem Mas tem todo um ritual. Elas são reservadas. Exatamente, por conta, né, dessa coisa do corpo com elas.
E da Mas, cultura também, né? Tem a questão de exatamente, religião, tem a questão de exatamente. cultura e tudo A isso. exposição, A né? exposição. Já a brasileira. Não, a E no brasileira. pós-cirúrgico? Porque, gente, eu fiz redução de mama e eu me lembro que quando eu fiz redução de mama, eu me lembro que algumas pessoas que eu nem tinha intimidade perguntavam para ver como é que ficou. E eu não sei o que que muda, porque a gente não olha a mama de uma maneira sexy ou não sei o quê. A gente meio que acha tão bonito que ia mostrar. Não é assim? Tu tem paciente assim? Eu tenho um caso muito engraçado que, né, a minha ex-esposa, eu trouxe aqui a bebezinha e tal, e a gente operou ela logo depois da bebê. Acho que ela tinha 9 meses depois da bebê. E fomos jantar, entramos num restaurante, vimos um grupo de amigas ali e uma amiga nossa em comum, sabia que ela tinha operado. Bom, foi 5 mulheres para dentro do banheiro feminino, todas olhando a cirurgia. De repente sai uma, doutor, estão te chamando lá porque já estão tudo sem roupa para você avaliar. Tá, fui eu lá, né, falar pro cara, dono do restaurante, olha, Olha, eu tô eu indo vou ter ali, que mas não é entrar. nada do que. Literalmente não Exato. é nada do que você está imaginando. E o cara ficou me olhando assim, tipo, meu, que loucura. Ele foi com a mulher dele e com mais 4 mulheres para dentro do banheiro feminino. Aí, Situação complicada. é engraçado, porque as outras, o dono do restaurante e as meninas sabiam, mas e as outras E as mesas? outras, Não né? estavam entendendo nada. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Onde é que esse homem... Onde que ele tá indo, né? Coisas que Muito bom. acontecem. Na balada, hoje, né, que agora solteiro frequento um pouco mais, você encontra as pacientes, elas, olha aqui o responsável, e elas querem mostrar, e aí as E não pessoas tem que estão... maldade. Não tem, não tem. O pior é a alegria, a satisfação, né? Lá não tem isso. Lá não tem isso, né? Lá não tem isso. O pós também é por foto? Ou elas Não, aí... não, não, não. O pós É é porque daí sempre tá lá... acompanhado, mas o que eu vejo, assim, aqui elas têm muito mais tranquilidade de mostrar o corpo. Lá elas têm um pouco... Se pudesse fazer... É que elas sabem que é obrigado Sim. ver, entender como é que tá. Mas, muito provavelmente, se não precisasse, assim, ter essa garantia da visão do médico, ela dispensaria. O que que é a cultura, né? Como é interessante isso. É muito engraçado. Quem nesse momento nos assiste, uma mulher que tem dúvidas, que quer fazer uma avaliação, qual é o primeiro passo para o início do sonho de muitas mulheres, mudar algo no corpo, melhorar algo? Eu acho que você entender o seu momento de vida, né? Eu acho que, poxa, não só o desejo, mas o seu momento de vida mesmo. Como é que é muito mais complexo do que parece, né? É você entender se você está organizada com a sua saúde mental, se você está organizada com o seu corpo e se você está organizada com a sua vida profissional, com a sua vida familiar, porque a cirurgia ela é multifacetada, né? Você primeiro não pode achar que dentro da cirurgia você está achando uma bengala para a sua saúde mental. Ah, eu estou mal, eu vou operar. A cirurgia Vai não elevar vai minha resolver autoestima. isso. A cirurgia ela vai elevar a sua autoestima, só que ela não vai ser o que vai realmente elevar a sua autoestima. Eu canso de pegar mulheres lá que não querem mais se olhar, não querem mais... Mas espera, você tem saúde, você está saudável, você tem os seus braços, suas pernas... Primeiro vamos resolver isso, vamos se amar de novo? Vai melhorar? Lógico que vai, a gente Sim. está ali para isso. Mas pode ser temporário, né? Porque senão a gente vai melhorar uma parte e se você não estiver bem consigo mesmo, você não vai achar que ficou bom. É. Depois você vai organizar a sua saúde. Olha, meus exames estão ok, eu estou num momento adepto para operar. E depois você vai organizar a sua vida pessoal. Olha, eu tenho tempo de ficar de repouso, eu tenho tempo de não precisar trabalhar ou não estar tão vigente no trabalho, para daí você buscar. Aí, buscar o quê? Eu preconizo. O profissional que você se sinta segura, se sinta amparada, sinta confortável, porque esse profissional, você tem que sentir que ele vai estar do seu lado durante toda a sua jornada. A cirurgia, 99,9% são flores, mas existe o 0,1% que não são flores. Só que o não ser flor não significa que o profissional tem que te abandonar. Então, você ter certeza que o profissional está do seu lado, independente do que aconteça, é o mais importante. Porque esse amparo é o que vai fazer você ter qualidade, independente do tempo. Mas uma hora ele vai te ajudar a chegar lá. Doutor, muito obrigada. É sempre muito bom te ouvir, sempre aprendo. E a gente vai conversar mais vezes. Obrigada, viu? Vamos sim.
Obrigada, um bom final de Imagina. semana e bom dia dos namorados. Feliz Pra dia dos nós, namorados aí pra vocês vamos dois. comemorar. Bora comemorar. Valeu. Olha, falando em comemoração, ontem a TVC Panorama comemorou 22 anos em Balneário Camboriú, Litoral Norte, Grande Florianópolis. Tem um plano de expansão para o oeste do estado, para o norte, para o sul do estado. TVC Panorama crescendo, ampliando os horizontes. E ontem teve essa comemoração, inclusive com a entrega de um troféu para 22, não só pessoas, não só personalidades, mas lideranças políticas, empresas, empresários. Foi uma noite muito gostosa, muito agradável, uma festa muito, mas muito prestigiada. Então, a gente vai assistir um pouquinho do que foi a comemoração ontem, porque na segunda-feira, daí sim, estaremos um material completo para você. Agora, só um gostinho do que foi a noite de ontem, em comemoração aos 22 anos da TVC Panorama. Eu não tinha visto o Pavão dançando. Muito bom, muito bom. E essa é só um pedacinho, né, do que foi a festa de ontem à noite, desses 22 anos da entrega do troféu. Vamos pro intervalo? Depois do intervalo tem música, porque é sexta-feira. Vamos sextar aqui no Muito Mais. Já, já a gente volta.